EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Prefeituras têm um mês para recadastrar os cerca de 600 mil beneficiários que estão há mais de 2 anos sem atualizar os dados do Bolsa Família. Brasil registra queda no número de mortes violentas. Publicadas novas regras do programa Minha Casa Minha Vida para municípios com população de até 50 mil habitantes. Quarta-feira, 30 de novembro de 2011. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. São mais de 619 mil cadastrados que há mais de 2 anos não atualizam os dados do programa Bolsa Família. E se os gestores municipais não localizarem essas famílias até o dia 30 de dezembro deste ano, daqui a exatamente um mês, elas podem perder o benefício. Vamos saber mais na entrevista que Carolina Monteiro fez hoje com a coordenadora geral de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luciana Alves de Oliveira. Por que é tão importante atualizar os dados? É uma medida que não é para penalizar, e sim para assegurar que o dinheiro vai para quem precisa? O objetivo de atualizar os dados do cadastro é que a folha do programa Bolsa Família seja uma folha fidedigna e que os benefícios cheguem às famílias que realmente necessitam do benefício. Essas famílias que estamos requerendo agora a revisão cadastral estão com cadastros desatualizados há mais de 2 anos. Nós tivemos 11 meses e apenas metade da meta do governo foi atingida, de atualização. Em 30 dias é possível resolver essa outra metade? Nesses últimos 30 dias agora, o que a gente espera é que as famílias que têm direito ao benefício e que precisam continuar recebendo o benefício, têm direito a permanecer na folha, procurem a gestão municipal para fazer a sua atualização cadastral. E se por algum motivo essa família que tem direito não procurar nos próximos 30 dias, ela tem como requerer no próximo ano ou ela perde de vez o benefício? O procedimento normal é até 30 dias ela precisa atualizar o cadastro dela. Se ela não fizer isso nesses últimos 30 dias que ainda restam, o benefício vai ser bloqueado a partir da folha de janeiro. E não tendo atualização cadastral, a partir de fevereiro, a partir de março, os benefícios podem ser cancelados. Eu conversei com a coordenadora geral de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luciana Alves de Oliveira. Muito obrigada por sua participação na Voz do Brasil. Obrigada. Então, só lembrando que caso a atualização dos dados no Bolsa Família não ocorra até o final de dezembro, os benefícios vão ser bloqueados na folha de pagamento de janeiro de 2012. E se a atualização não ocorrer até o dia 29 de fevereiro do ano que vem, os benefícios vão ser cancelados na folha do mês seguinte. Vamos ouvir agora um dos spots publicitários da campanha de revisão cadastral do Bolsa Família, na voz do rapper MV Bill. Você que é mãe, batalhadora, sabe como o Bolsa Família melhorou a vida de muita gente. Criança na escola, saúde em dia e renda é um direito seu e de toda a família. Fique de olho para não perder o benefício e veja no seu extrato se você precisa atualizar o seu cadastro. Se chegou a sua vez, procure o responsável aí, no seu município. É igualdade, é respeito, inclusão da família é seu direito. É o Bolsa Família, é o Bolsa Família, é o Bolsa Família. Governo Federal. Voz do Brasil. O percentual de mortes violentas no Brasil caiu tanto para homens quanto para mulheres entre 2002 e o ano passado. De acordo com as estatísticas do Registro Civil divulgadas hoje pelo IBGE, as mortes violentas entre os homens caíram de cerca de 16% para 14,5% nesse período. Mas ao contrário dos índices gerais do Brasil, na região Nordeste, o número de mortes de homens por causas violentas aumentou. Os dados do IBGE indicam também que caiu de quase 22%
10% para 6,6% o número de crianças que não são registradas no primeiro ano de nascimento. As estatísticas do Registro Civil apontam ainda que o número de divórcios alcançou o maior nível no ano passado, desde o início da pesquisa em 1984. Em 2010, foram registrados 243 mil divórcios no país. O gerente de População e Indicadores Sociais do IBGE, Cláudio Crespo, explica que esse crescimento no número de divórcios é resultado da rapidez do processo de separações entre casais. Essa supressão desses prazos facilitou que uma demanda, digamos assim, por formalizar as dissoluções fosse mais fácil. O que aconteceria 2 anos mais tarde já pôde ser realizado. E também demonstra que a sociedade convive abertamente com a dissolução formal do casamento. Entre 2000 e 2010, cresceu também a guarda compartilhada entre os pais separados que têm filhos menores. As estatísticas do Registro Civil 2010 estão em www.ibge.gov.br. O Ministério das Cidades publicou hoje novas regras do programa Minha Casa Minha Vida para municípios com população de até 50 mil habitantes. São novos critérios de seleção de propostas que especificam a área útil mínima de 36 metros quadrados em cada moradia e aumentam a concessão de recursos financeiros para R$25 mil por unidade. Antes, esse valor variava entre R$12 mil e R$16 mil, dependendo da região. Municípios integrantes do programa Brasil Sem Miséria ou em situação de calamidade pública têm preferência nos critérios de seleção. A jornalista Maeva Campos conversou hoje com a diretora do Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação, Maria do Carmo Avezzani, e tem os detalhes. Diretora, o que mudou? Anteriormente, o valor era diferenciado em função do tamanho do porte do município. Agora, os valores são unificados, os valores para todos os municípios são iguais. A casa agora tem uma especificação mínima, tanto de área útil como especificação de acabamento, e também elas têm que atender à exigência de acessibilidade. Ou seja, essa melhoria na especificação da casa vem de encontro, hoje, uma determinação da presidente, que é a melhoria na qualificação da unidade habitacional. E também, no programa anterior, produzia-se casa nessa modalidade para a área rural. Atualmente, esse programa ele faz parte do PNHU, que é o Programa Nacional de Habitação Urbana. Então, essas propostas, a produção tem que ser em área urbana. Quantos municípios é a expectativa de serem atendidos? O número de municípios, ele vai depender um pouco do número de propostas que nós vamos receber, porque nós podemos selecionar até 100 unidades para cada município, né? E os municípios podem propor também até 2 propostas de 50 unidades cada uma. E os estados, eles podem propor para os municípios abaixo de 20 mil, uma proposta até 50 mil unidades, e acima de 20 mil, eles podem fazer 2 propostas de 50 unidades. Como é que vai funcionar esse processo de seleção? Os municípios vão se inscrever, vão anexar a documentação, depois que fecha, porque a inscrição está aberta e se encerra no dia 30/12, existe todo um processo seletivo, vai se verificar a documentação e se aplicar os critérios de priorização. Nós conversamos com Maria do Carmo Avezzani, diretora do Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Obrigada pela participação no programa A Voz do Brasil. Obrigada pela oportunidade. Os municípios com até 50 mil habitantes podem cadastrar as propostas para o Minha Casa Minha Vida em www.cidades.gov.br. Voz do Brasil. Quem já se internou ou está internado em hospitais do Sistema Único de Saúde SUS vai poder fazer sugestões, críticas e denúncias sobre o atendimento. Isso porque o Ministério da Saúde vai enviar a partir do dia 15 de dezembro uma carta aos usuários do SUS pedindo que eles avaliem como foram atendidos. Além da carta SUS, o Ministério da Saúde lançou hoje o Portal Saúde com mais transparência para divulgar as transferências de recursos feitas pelo Ministério a estados e municípios. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que essas medidas vão aumentar o controle da sociedade na área de saúde.
são mais 2 passos no sentido de mais transparência na saúde, melhor controle dos recursos, combate ao desperdício e, em relação à Carta SUS, uma iniciativa importante de melhorarmos a avaliação dos serviços ouvindo o usuário. Ontem, no que nós lançamos da atenção básica, um dos componentes da avaliação das equipes da atenção básica será a satisfação do usuário. Com a Carta SUS, nós teremos mais um mecanismo de aferir a avaliação que o usuário faz, o que o paciente, os seus familiares, as pessoas que estão atendidas em serviços consideram em relação ao serviço de saúde prestado nesses hospitais ou nos procedimentos de ambulatório de mais alta complexidade. O endereço do portal é www.transparencia.saude.gov.br. 7h10 no horário brasileiro de verão. Kátia, você sabe o que é intolerância religiosa? São várias ideias, atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. E você conhece alguma vítima dessas práticas? Conheço sim, mais de uma, viu? Em casos extremos, esse tipo de intolerância pode virar uma perseguição. Mas vale explicar que a intolerância é diferente da crítica religiosa. Isso mesmo, Kátia. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos de uma religião é assegurado pelas liberdades de opinião e de expressão. Mas a crítica deve ser feita de forma que não haja desrespeito, agressão. E como o Brasil é um estado laico, ou seja, não possui uma religião oficial e oferece, através de leis e ações, a boa convivência entre os credos e as religiões, combatendo inclusive o preconceito e a discriminação religiosa, já que em nossa Constituição há um artigo que garante a liberdade de culto religioso, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República instalou hoje o Comitê de Diversidade Religiosa. O Brasil é um país de múltiplas religiões, mas a perseguição religiosa não acabou. É quando um indivíduo ou um grupo maltrata outro por conta da escolha da religião. Nessa guerra da fé, os seguidores de religiões afro-brasileiras são as vítimas frequentes. O líder do candomblé no Amazonas, Jonathan Azevedo, é bastante discriminado por defender as raízes. A pessoa chega de bem assim, porque tu é macumbeiro, tu é preto, tu é isso. Todo tipo de intolerância a gente recebe, tanto o fato de ser negro como ser de religião de matriz africana, né? A monja budista de São Paulo, Coen de Souza, espera que as pessoas tenham mais tolerância e respeito com a fé de cada um. Somos diferentes, que bom. É preciso que sejamos diferentes, sim, porque os seres humanos são inúmeros e cada um tem sua necessidade diferente. Mas como que podemos trabalhar juntos para um bem comum? Isso é mais importante. Impor a crença é intolerância religiosa. A escolha por professar a fé também é uma questão de respeito aos direitos humanos. E para evitar essa intolerância que rouba a paz e é munição para a guerra em muitos países, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou hoje o Comitê da Diversidade Religiosa. De acordo com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos, a ideia é que todos os segmentos religiosos do país possam conviver em harmonia. Vamos estar atuando quando existem manifestações de violência ou intolerância contra qualquer pessoa por motivo de religiosidade. Então, quando a Secretaria de Direitos Humanos recebe esse tipo de denúncia, o comitê será acionado. De acordo com a ministra Maria do Rosário, o comitê será aberto para qualquer segmento religioso. E quem quiser fazer parte, é só procurar a Secretaria dos Direitos Humanos no www.sdh.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes. Criado hoje um grupo de trabalho para definir as ações necessárias e as fontes de financiamento para implantar projetos que vão beneficiar os países sul-americanos. Um deles é o projeto da construção de um anel de fibra ótica para conectar os países da América do Sul, que na reunião de ministros de comunicação dos países da Unasul, nesta terça-feira, foi apresentado pelo nosso ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Vamos saber como foi o último dia da reunião de ministras e ministros do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento na reportagem de Carla Vatier. O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, COSIPLAN, se reuniu pela última vez no Brasil antes de passar a presidência pro tempore para o Paraguai. Formado por ministros das áreas de transporte, planejamento, obras e energia dos 12 países da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, o grupo foi criado em agosto de 2009 e se encontra periodicamente para discutir projetos de integração com a finalidade de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região. A reunião foi aberta pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e também contou com a presença de outros 5 ministros brasileiros.
Todos conheceram o Plano de Ação Estratégico com 531 propostas para o período de 2012 a 2022 e a agenda de projetos prioritários. Foram criados ainda 3 grupos de trabalho, entre eles o que vai discutir a implantação do anel óptico de banda larga para conectar os países da América do Sul. Outro grupo vai estudar de que forma o plano de ação será financiado, assim como os projetos prioritários. Segundo Miriam Belchior, foram escolhidos 31, entre estradas, hidrovias, ferrovias e gasodutos. Eles representam 11,8% da lista definida pelo Conselho e devem custar quase 14 bilhões de dólares. O plano de ação envolve recursos da ordem de 116 bilhões de dólares. Dessa carteira mais geral, vários dos projetos são projetos nacionais, que já têm a sua garantia financeira definida. Então, para essa agenda prioritária, nós trabalharemos certamente com os organismos internacionais, mas também com as receitas de cada um dos países. As conclusões deste encontro serão apresentadas durante a reunião dos presidentes da Unasul em Caracas, na Venezuela, no próximo sábado. De Brasília, Carla Vati. Voz do Brasil. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê metas para o aproveitamento de energia, o fim dos lixões a céu aberto e a inclusão social de catadores de materiais recicláveis, além do reaproveitamento de produtos como pilhas e baterias. Em audiência pública, que começou hoje e vai até amanhã aqui em Brasília, representantes do governo, empresários e de organizações da sociedade discutiram o plano. O plano passou por uma consulta pública e durante 2 meses recebeu sugestões pela internet. Agora sim. Atualmente, 59% dos municípios brasileiros despejam seus resíduos sólidos em lixões. E conforme estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o país perde 8 bilhões de reais por ano quando deixa de reaproveitar todo o conteúdo reciclável descartado. Cooperativas de catadores querem participar mais da coleta destes materiais em residências, comércio e indústrias. O presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos, Diógenes Delbel, acredita que as soluções para promover a sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos devem ser construídas por todas as partes. É importante todos somarmos esforços. É fictício pensar que há uma divisão entre o que pode ser feito pelo setor público, o setor privado, empresas, catadores e outras organizações sociais. Todos têm que somar esforços para contribuir para a solução do problema no Brasil. Além da audiência nacional em Brasília, uma consulta pública de 60 dias ao plano recebeu 400 propostas e 935 emendas foram feitas à primeira versão do texto. Durante a audiência também foi discutida a chamada logística reversa, que é um conjunto de ações para reaproveitar resíduos, como pneus, pilhas e eletrodomésticos. Silvano Costa, diretor de Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente, destaca a importância da promoção destas ações. Ao invés de você ir na natureza e extrair essa matéria-prima, você poderia estar utilizando a matéria reciclável. Você não precisaria de utilizar recursos naturais, gastar energia, gastar água, né? Então tem uma importância ambiental muito séria e, por outro lado, você acaba tendo um custo econômico muito maior, sem falar na questão social. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos terá vigência por prazo indeterminado, mas com atualização a cada 4 anos. De Brasília, Daniela Almeida. Todos os anos, o Ministério da Agricultura fiscaliza o nível de contaminações por agrotóxicos em vários produtos cultivados no Brasil. E uma pesquisa recente mostra que os tradicionais feijão e arroz tiveram 100% de aprovação. Já o pimentão foi o grande vilão. E quem plantar usando o agrotóxico de forma ilegal pode pagar multas de até R$19 mil. Ana Gabriela Salles explica. Além do arroz e do feijão, batata, café e tomate apresentaram 100% de conformidade com o padrão exigido no uso de agrotóxicos, e frutas como a maçã, a banana e o mamão ficaram acima dos 90% de aprovação. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes também monitora a presença de fungos e substâncias biológicas nos alimentos. Nesse quesito, o arroz, feijão e milho também ficaram dentro do padrão, como afirma Carlos Ramos Venâncio, chefe
chefe do Serviço de Resíduos e Contaminantes do Ministério da Agricultura. A gente alcançou mais de 90% das amostras que a gente coletou estão dentro dos limites permitidos, então isso é muito bom. Dos 23 produtos analisados, o pimentão foi o que teve o pior resultado. Apenas 27,5% das amostras passaram no teste do uso adequado de agrotóxicos. O superintendente da Cooperativa de Produtores Cotaquara, no Distrito Federal, Maurício Severino de Rezende, explica que o plantio em estufa é uma das técnicas que podem ajudar a reduzir a aplicação dos defensivos agrícolas no pimentão. A cultura do pimentão é uma cultura bastante sensível a algumas pragas e doenças. A vantagem da gente plantar na casa de vegetação ou estufa é em função, além da qualidade e produtividade, a gente consegue usar muito menos agrotóxicos. Carlos Ramos Venâncio, do Ministério da Agricultura, afirma que a grande dificuldade da cultura do pimentão é a escassez de agrotóxicos permitidos. O pimentão, na verdade, ele é um caso especial, porque a gente não tem para o pimentão um número de agrotóxicos permitido, mínimo, que dê para você conduzir a cultura. Para esses casos, o Ministério, junto com a Anvisa e com o IBAMA, ele elaborou uma norma para as culturas pequenas, que tem um número de agrotóxicos muito pequeno registrado, e está regularizando a situação para essas culturas, aprovando uma grade mínima de agrotóxicos. Durante a safra 2010-2011, mais de 150 propriedades foram fiscalizadas e 132 ficaram fora do padrão de conformidade. A multa para o agricultor que utilizar o agrotóxico de forma inadequada pode chegar a R$19 mil. Em casos mais graves, podem ter a produção destruída e a propriedade fechada. A dica para o consumidor é lavar bem os alimentos em água corrente. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Voz do Brasil! Mesmo encurtando distâncias, reduzindo o valor do frete e até mesmo melhorando a qualidade de vida dos funcionários que trabalham no setor, o transporte hidroviário feito por barcos, navios ou balsas ainda é pouco utilizado no Brasil. Hoje, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, 60% do transporte da produção brasileira é feito nas rodovias. Tudo isso foi discutido no primeiro Seminário Internacional de Logística, Base para o Desenvolvimento Sustentável, em São Luís, no Maranhão, que terminou hoje, como explica o diretor-geral da ANTAQ, Fernando Fialho. A incorporação das hidrovias de maneira mais marcante na matriz de transporte do Brasil vai permitir que o país consiga transportar mais, emitindo menos CO2. Portanto, ter um tipo de transporte que é ambientalmente mais amigável e trazer desenvolvimento sustentável. Com a incorporação da logística hidroviária, nós vamos ter um transporte mais barato, portanto, vai ficar mais dinheiro na mão do produtor. A maior eficiência no transporte traz uma redução do custo do frete e isso se reflete ao final nas prateleiras do supermercado, trazendo benefício para toda a sociedade. Na segunda etapa da Operação Saldo Negro, que fiscaliza o setor carvoeiro do Pará, o IBAMA multou as 3 maiores siderúrgicas do estado: Siderúrgica do Pará, Sidepar, Companhia Siderúrgica do Pará, Cosipar e Siderúrgica Ibérica, em Marabá, em R$284 milhões pela aquisição de mais de 900 mil metros de carvão de desmatamento, cerca de 19 mil caminhões cheios nos últimos 4 anos, Luciano. O IBAMA ainda apreendeu os mais de 18 mil metros de carvão nativo, cerca de 134 caminhões e quase 40 mil toneladas de ferro-gusa, que encontrou no momento da fiscalização dos estoques das indústrias. As siderúrgicas que utilizam carvão para a fabricação do ferro-gusa, uma das matérias-primas do aço, estão com acesso ao carvão nativo de florestas embargado pelo IBAMA desde a semana passada. E para continuar a produzir, vão ter de recorrer ao carvão mineral, que é o extraído em Minas, ou a fontes sustentáveis, como o carvão de florestas plantadas. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Prefeituras têm um mês para recadastrar os cerca de 600 mil beneficiários que estão há mais de 2 anos sem atualizar os dados do Bolsa Família. Queda no número de mortes violentas no Brasil. Publicadas novas regras do programa Minha Casa Minha Vida para municípios com população de até 50 mil habitantes. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Voltamos amanhã, boa noite. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Minuto do TCU. O Programa Farmácia Popular busca oferecer à população menos favorecida a aquisição de remédios a preços acessíveis. O programa atua com unidades próprias e também por meio de farmácias e drogarias credenciadas. No caso da rede credenciada, o Ministério da Saúde arca com 90% de um valor de referência, estabelecido para o medicamento adquirido pelo cidadão. Atento à importância do programa, o Tribunal de Contas da União alertou o Congresso Nacional para a necessidade de elaborar uma lei específica que autorize o repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde à rede privada de farmácias e drogarias credenciadas. De acordo com o relator do processo, ministro José Jorge, é imprescindível uma lei específica que possibilite a destinação dos recursos. Isso deve ser feito com o cuidado de não paralisar o programa, o que poderia acarretar em sérias complicações na saúde dos usuários dos medicamentos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.